Ok, pessoal, pode começar. Boa noite a todos, que sejamos muito bem-vindos para mais uma reunião. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, psicografado por Emmanuel. E a lição 22, a retribuição. Pedro disse-lhe: E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Isto está em Mateus 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama logo de imediato: Que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações da natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade que lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até que o sacrifício extremo acontecesse. Se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade, a tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Que todos nós tenhamos uma abençoada reunião. Graças a Deus. Boa noite a todos. É muito bom podermos estar juntos, apesar da distância material. Espiritualmente, nós estamos ligados um ao outro e a gente já percebe a energia que é muito boa, né, quando a gente faz essa reunião. Então, nós começamos hoje com uma leitura da Rita. Vamos ter a Roberta explanando o Evangelho para nós. Na sequência, temos as vibrações. Depois é um momento muito gostoso, que é o momento do relaxamento. Depois da doação da vibração, nós estamos prontos para relaxar e receber o passe coletivo também, tá? Então, neste momento, eu convido a todos a fechar os olhos, a nos ligar aos nossos espíritos protetores, aos nossos amigos da espiritualidade, para que juntos tenhamos um grande aproveitamento desta reunião e vamos fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem
os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Uma ótima reunião para todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 1, 2 e 6. Bem-aventurados os pobres de espírito. Um belo dia, na Galileia, Jesus saiu para conversar com os seus discípulos. E depois disso, ele seguiu com eles até um planalto, né, onde havia uma multidão. Então, ele começou a discursar. Essa passagem é conhecida como o Sermão da Montanha. E o Jesus começa falando esse sermão das bem-aventuranças, que podem ser entendidas como as orientações de Jesus para com os seus seguidores, para que eles fossem diferentes, para que eles entendessem os valores da alma. A primeira bem-aventurança que Jesus fala é a seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse texto está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. O que podemos entender por pobres de espírito? Bom, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, pobres de espíritos são os humildes. A palavra humildade vem da palavra humus, que provém do adjetivo humilis, que designava em latim tudo que estivesse perto do solo. E também pode ter outro significado, que é aquilo de pouca importância. Autores cristãos antigos utilizavam essa palavra para designar todos aqueles que reconhecem as suas limitações e que agem conforme a sua consciência. Humildade também pode ser definida como a qualidade de quem age com simplicidade. É uma característica das pessoas que sabem que assumir as suas responsabilidades, porém sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Segundo Humberto de Campos, humildes são os vencidos da terra, são os oprimidos, são os caluniados, mas aqueles que tentam entender o porquê de estar acontecendo tudo isso com eles. E eles estão unidos aos céus nas suas esperanças. Segundo Jesus, a humildade é a base sobre a qual se edificam todas as outras virtudes. Talvez por isso ele tenha nascido numa manjedoura, para demonstrar a simplicidade. E talvez por isso também ele tenha começado o Sermão da Montanha com essa bem-aventurança. Então, nós não seremos mansos se não soubermos ser humildes. Nós não seremos justos, não seremos misericordiosos, pacificadores, se não tivermos em nosso coração a verdadeira humildade. Então, e a palavra bem-aventurado quer dizer aquele com ventura no bem, ou aquele cujo destino é o bem. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer que os humildes são aqueles cujo destino é o bem. A humildade é a verdadeira riqueza da alma. Uma muda, por exemplo, para crescer, né, para não morrer, ela precisa fincar as suas raízes no solo para depois crescer e se frutificar, né? Então, o humilde é aquele que desce até o humus,
né? Tenta se conhecer, desce até ele mesmo, para depois conseguir crescer e ser fértil, saber se doar. O humilde, ele é pobre de espírito porque ele se empobrece de vaidade, ele se empobrece de orgulho e ele se empobrece dos prazeres terrenos para ser fértil, para saber se doar. O humilde é aquele que fala: dentro de toda essa riqueza divina, eu sou pobre. Quanto mais eu me conheço, mais consciente eu estou do desconhecido. Quanto mais eu tento conhecer as leis divinas, mais eu sei que eu tenho muito a aprender. Então, a virtude da humildade é aquela que dá sentido exato ao nosso bom senso, nem mais, nem menos. Ela leva à união da harmonia e do equilíbrio através da solidariedade e da gratidão. Porque o humilde é aquele que sabe que a solidariedade faz parte do seu caminho. É aquele que é grato por tudo que tem. E sendo grato, ele quer compartilhar essa gratidão para com os outros. Então, ele consegue se equilibrar, ele consegue se harmonizar melhor consigo mesmo e com o ambiente. E por isso ele tende a ser mais feliz. Ser humilde não é ser uma pessoa sem conhecimento, é estar desarmado de qualquer preconceito. Por tudo isso, a humildade é um grande diferencial para o sucesso de uma reencarnação produtiva e feliz. Segundo o Emmanuel, a humildade também não é servidão e não é submissão, porque aquele que é humilde, ele sabe reconhecer as suas limitações, mas ele sabe reconhecer também os seus potenciais, tá? Então, ele sabe o real tamanho do seu espírito. Jesus também disse: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Ser humilde é saber-se não perfeito. E quando a gente sabe que não é perfeito, a gente entende que o outro também não é perfeito. Então, o humilde é capaz de tolerar mais, é capaz de perdoar mais. A humildade deve se exteriorizar através das nossas ações e não através das situações de posição social a que nós nos encontramos no momento. Porque todo mundo sabe que, às vezes, numa favela, existem pessoas com um orgulho ferrenho. Assim como também nos meios mais abastados, existem pessoas de uma humildade infinita. A humildade, então, vem de dentro. É característica daqueles que têm a caridade como meta na evolução do seu espírito. Então, ser humilde não significa ser desprovido dos bens materiais, mas ser capaz de aceitar a condição social que ele está ocupando agora, né? E que também qualquer um de nós está sujeito a ocupar na escala evolutiva. É ser capaz de aprender com os pequenos gestos e estar sempre aberto aos novos conhecimentos em prol da humanidade. É reconhecer também no outro o seu valor e também elevar, né, de maneira saudável a autoestima do outro.
Jesus, que é o protótipo da perfeição na Terra, ele apagou a sua grandeza, né, para ensinar através da humildade a vitória sobre as paixões inferiores. Por exemplo, na última ceia, lavando os pés de cada discípulo, ele se demonstrou enorme, né, fazendo-se servo de cada um. A contraposição da humildade é a vaidade. E com essa a gente tem que ter cuidado. Porque a vaidade faz com que vivamos uma ilusão, com uma supervalorização de nós mesmos e das nossas conquistas. A vaidade, ela é filha primogênita do orgulho e irmã da inveja. Quanta energia nos dias de hoje tanta gente não gasta tentando se exaltar, tentando se mostrar melhor do que o outro, principalmente na internet, né? Energia essa que poderia ser aplicada no nosso aprimoramento para o bem. No Livro dos Espíritos, na questão 785, Allan Kardec pergunta aos espíritos: quais os entraves ao progresso humano? E a resposta é o orgulho e o egoísmo. Então, portanto, vamos tomar cuidado com a vaidade, que é filha primogênita do orgulho. Paulo, no caminho de Damasco, vinha pensando: eu tenho tudo, eu tenho reconhecimento, eu tenho riqueza, mas está faltando alguma coisa, aquela paz duradoura. Foi esse questionamento, esse voltar-se para si mesmo, que deu uma oportunidade para Jesus se aproximar e lhe oferecer uma nova proposta, a proposta de segui-lo. Então, né, humildade é força moral por excelência. Nivela todos os homens como irmãos e estimula a prática mútua do bem. Ser humilde é ser corajoso durante os reveses da vida, é perseverar no combate das próprias más tendências. É, portanto, vencer os obstáculos, né? Mas sem revolta, sem violência, perdoando a quem nos ofenda, trabalhando e servindo muito. É isso que é ser humilde como Jesus, conforme Jesus. E o primeiro passo para a gente poder alcançar essa humildade é olhar para dentro. Porque a partir do momento que nós olhamos quem realmente nós somos, é que nos abrimos para a mudança. Então, para terminar, eu vou ler um pequeno texto aqui do Chico Xavier, que fala sobre humildade. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, de julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no seu brio pessoal, apenas abençoa. Boa noite. Obrigado. E agora é chegado o momento das nossas vibrações, que é a condução dos nossos melhores sentimentos e dos nossos melhores pensamentos para os nossos irmãos que se encontram mais necessitados. Quem quiser fechar os olhos, vamos nos ligando ao nosso amado Mestre Jesus. Mestre, estamos aqui reunidos para mais uma noite de vibrações. Rogamos a Ti, Mestre amado,
ampara-nos nesse momento, toca-nos com tua mão luminosa e nos conduz a uma atmosfera de serenidade e quietude, para que possamos emanar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos em vibrações de amor. Vamos iniciar vibrando pelo nosso planeta Terra, pela paz mundial, pela harmonia e entendimento entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus. Vamos vibrar a nossa eterna gratidão por todos os benfeitores e mentores espirituais que estão sempre disponíveis para nos proteger e orientar. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado, uma luz clara, forte, que ilumina e envolve nosso presidente, todo o seu ministério. Vamos vibrar para que se governe com justiça e que sejam feitas as medidas necessárias. Vamos vibrar pelo fortalecimento e o entendimento, união de todas as famílias. Vamos vibrar por todos os profissionais de saúde, os profissionais de serviços essenciais e também pelas suas famílias que ficam em seus lares esperando o seu retorno. Vamos vibrar muita luz para todas as famílias que perderam seus entes queridos. Vamos vibrar também por nossos jovens, vibrando muito amor e proteção. Chegamos em nossos lares, vamos imaginar a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os cômodos um rastro de luz que higieniza, energiza, envolve todos aqueles que amamos, trazendo paz, equilíbrio e amor. Esta mesma luz vamos direcionar para os nossos parentes, os nossos amigos, as nossas crianças, os nossos idosos e todos que se encontram angustiados, sem lares. Vamos vibrar por todos os nomes que se encontram no nosso caderno de vibrações, nos nomes que colocamos ao nosso lado, para que os fluidos, essas vibrações, essa energia chegue até eles e os ajudem nesse momento. Vamos vibrar pela fluidificação das águas que deixamos em nossas casas. Humildemente, pedimos permissão a Deus para vibrarmos por um problema particular que seja resolvido de acordo com o nosso merecimento. E vibremos por nós mesmos. Serenidade, perseverança, resignação. Que assim seja. Agora teremos a condução do relaxamento com a Margarete. Nesse momento,
Vamos iniciar o nosso relaxamento físico e mental. Peço a todos que se coloquem de maneira confortável, fechando os olhos. Vamos inspirando e expirando. Novamente, inspirando profunda e lentamente, sentindo o ar entrando, limpando a nossa garganta, enchendo os nossos pulmões. Retemos um pouco esse ar e expirando vagarosamente, vamos colocando para fora todas as nossas preocupações, tristezas, mágoas. A cada respiração, vamos relaxando um pouco mais o nosso corpo, sentindo a tensão indo embora, inspirando e expirando. Uma onda de profundo bem-estar, de tranquilidade, de equilíbrio nos envolve. Sentimos uma paz infinita. Visualizemos uma luz no alto de nossa cabeça. Essa luz está conectada à fonte, o Pai Criador. Vamos sentindo essa luz tocando a nossa cabeça, como se fossem mãos, massageando o nosso couro cabeludo, as têmporas, e esse movimento vai nos relaxando. Essa luz vai envolvendo o nosso cérebro, harmonizando os nossos pensamentos. Descendo pela testa, envolve nossos olhos, para que possamos ver a beleza que está ao nosso redor. Continuando a descer, essa luz toca o nosso nariz, as nossas bochechas, relaxando o maxilar, percorre os lábios, a boca, que as nossas palavras sejam de gratidão para bendizer, consolar. Agora percorre as orelhas, os nossos ouvidos. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Essa luz envolve a nossa garganta, o nosso pescoço, percorrendo a nossa coluna, nossos ombros, descendo pelos braços e mãos. Braços que acolhem, mãos que abençoam. Vamos sentindo essa luz em nosso tórax, espalhando pelo nosso abdômen, envolvendo todos os órgãos. O coração fica leve quando Deus faz morada. Agora, essa luz envolve os nossos quadris, descendo pelas pernas e pés. Que o nosso caminhar seja firme e seguro. Ao nosso redor é tudo luz. E dessa luz surge Jesus à nossa frente, braços estendidos, nos convidando a entrar em seu abraço. Agora estamos junto dele e ele nos diz baixinho: você não está só, confie. O nosso coração transborda de amor, de felicidade, de confiança, de fé. Agora somos luz, somos calma. Sintonizados que estamos com o Pai Criador e com Jesus, vamos pedindo espiritualidade superior para que seja aplicado o passe a todos nós, que possamos receber tudo aquilo que necessitamos. Muita luz.
E agora, para finalizarmos, eu escolhi uma oração que eu gosto muito e eu acho muito propícia para esse momento. É a oração da vida. A vida é uma oportunidade. Aproveite-a. A vida é uma beleza. Admire-a. A vida é um sonho. Faça com que se torne realidade. A vida é um desafio. Enfrente-o. A vida é um dever. Cumpra-o. A vida é preciosa. Cuide dela. A vida é riqueza. Conserve-a. A vida é um mistério. Explore-o. A vida é promessa. Tenha esperança. A vida é tristeza. Supere. A vida é um combate. Vença. A vida é uma aventura. Conduza. A vida é felicidade. Mereça. A vida é vida. Defenda. A vida é um presente de Deus. Enfim, seja feliz. E assim, neste momento, vamos pedindo, principalmente para os nossos irmãos que se encontram doentes, acamados, inseguros, que sejam fortalecidos e amparados. E pedimos também que a espiritualidade nos ampare durante toda a semana, que nos inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Que na próxima semana a gente possa novamente todo mundo reunido. Está sem som, Margarete. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite, uma ótima semana para todos. Foi muito Boa boa noite. a semana. Ótima reunião.